Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Amor e Evolução com a palestrante Márcia Figueiredo. Nós vamos cantar a música Legado de Amor antes de iniciar o estudo. Deus disfarçado entre nós, que caminha na areia e prega o amor, que vive entre os homens e alivia a dor. Um titã em forma humana, com poderes da luz sobre a escuridão, com suas palavras incita ao perdão. Uma estrada de muitas revelações, convidando indistintamente a ser percorrida, mas nem todos percebem suas reais intenções. Um bálsamo cuja veste está a distribuir virtudes, um rouxinol que ao cantar reúne multidões, um cristal translúcido a atingir as almas mais rudes, um poço de amor acalentar corações. E quem não quiser segui-lo, resistindo ao seu legado de amor, lembre-se que ele é caminho, verdade e vida. Esteja onde estiver, seja como for, seja como for. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez aqui virtualmente, aprendendo um pouco hoje sobre esse nosso tema, que é amor e evolução. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois então daremos continuidade a esse estudo. Divino Mestre Jesus, benfeitores espirituais, da equipe de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, agradecemos a oportunidade do estudo que nos propicia entender o Teu Evangelho de luz, Senhor, mas principalmente que
possamos, além de aprender, vivenciar as tuas palavras, as palavras que o Senhor nos deixou há mais de 2000 anos, sendo o amor a fonte principal, a razão universal de tudo que o Senhor nos deixou, de todo este legado. Neste momento, nos lembramos de todos os nossos irmãos em necessidade, de todos os trabalhadores da casa, de Bezerra de Menezes, de todos os lares aqui representados por essas pessoas que estão nos assistindo pelos meios virtuais. E de todo o planeta Terra, neste momento tão carente, tão necessitado de auxílio. Derrame, Senhor Jesus, as tuas bênçãos sobre cada um. Dê o alimento espiritual, Senhor, que cada um necessita neste momento. Principalmente aqueles que desencarnaram, vítimas da Covid-19. Que todos possam ser recebidos no plano espiritual com o alento necessário para curar suas dores, suas feridas íntimas. E obrigada, Senhor, por termos esta oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o amor, não é? Nós sabemos que o amor, ele cobre a multidão de pecados, não é isso? Então, o amor é fundamental em todos os em nossa vida de relação, né? Em toda a nossa vida de relação. Então, o amor universal era, na verdade, o sublime coroamento da obra de Jesus. Foi esse grande legado que ele nos deixou. Então, o principal objetivo nosso aqui é entender por que o amor ele se amplia com a evolução do ser humano. Então, esse vai ser o nosso objetivo nesse nosso estudo. Então, primeiramente, nós vamos pegar um trecho do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é um livro psicografado pelo Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, e tem um capítulo lá, que é o capítulo 15, em que eu retirei um trecho para nós, porque ele vai falar exatamente isso, que a palavra do Cristo ela é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura, que aprimora a inteligência, da justiça, que sustenta a ordem, do progresso material, que enriquece o trabalho, e de assembleias que favoreçam o estudo. Mas olha o que ele complementa. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Emmanuel, como sempre muito objetivo, ele coloca aqui para nós, não é, que só as nossas atitudes externas, exteriores, não farão diferença em nossa vida. Nós precisamos, sim, de alguns fatores externos, como ele coloca para nós. A cultura, a justiça, o progresso material, não é? As assembleias, como ele diz aqui, as reuniões de pessoas para favorecer o estudo, a troca de ideias, esse ensino colaborativo que nós fazemos e estamos continuando a fazer, mas nada disso, né, nada dessa movimentação será possível sem a luz do amor. Por quê? Porque tudo isso pode se perder nas sombras. Então, eu achei esse trecho muito pertinente para o nosso estudo de hoje, porque é exatamente isso que nós vamos ver. Sem amor, esse amor universal, essas atitudes nossas, é como se não valessem, né? Nós podemos nos perder. Então, que fiquemos atentos a todos esses fatores como essenciais ao nosso progresso, mas não nos esqueçamos deste amor. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também ele faz uma colocação para nós, lá no capítulo 9, sobre também essa questão. E é interessante que a gente também ouça para refletir um pouco sobre o que Leon Denis coloca.
ele diz o seguinte, que pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela vai se acumulando uma soma, né? Sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se mais extremamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com seu meio social e planetário. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que guiaram a sua marcha. Então, neste trecho também do livro de Leon Denis, ele coloca que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, não é? Nosso espírito vai num crescente. E esse crescente é o crescente de saber e de virtude. E aí, quanto mais evoluímos, mais, né, nosso espírito vai estar ligado aos nossos semelhantes. E a gente pode verificar bem isso quando a gente começa a sentir empatia pelas pessoas, quando começamos a nos colocar no lugar do outro. Isso significa que estamos aí já nos elevando, que já estamos progredindo. Então, ele diz que nessa fase nós nos comunicamos muito mais facilmente com o meio social e planetário. Então, olha que interessante. Essa elevação nos faz nos comunicar com a nossa sociedade, com o meio em que a gente vive, mas também com o planeta. E dirá também com outros planetas, não é? Porque nós sabemos que não existe só a Terra, existem outros orbes também. Então, interessante a colocação de Leon Denis aqui para nós. Então, nessa necessidade de elevação, nesta necessidade de progresso, o ser humano vai atraindo não só para ele, né, mas também todos os seres humanos que povoam o lugar aí onde nós vivemos. Então, essa lei de atração que rege, né, uma lei física, ela chega também neste momento de progresso, neste momento de elevação espiritual. É importante observarmos que isto já mostra que nós estamos nos elevando. Ou seja, a partir do momento que eu quero fazer por alguém aquilo que fizeram por mim anteriormente, para que eu chegasse aqui nesse planeta, estivesse nesta condição que eu estou. Então, é um livro também que eu deixo uma dica para que, né, todos possam ler depois, porque é um livro muito interessante, esse livro do Leon Denis, e aqui ele coloca essa questão para nós. Então, que a gente possa trabalhar aí nessa lógica de nos aperfeiçoarmos sempre. Jesus deixou para nós no Evangelho de João, lá no capítulo 13, no versículo 35, palavras muito interessantes que também devemos refletir. Além de Emmanuel, além de Leon Denis, não é? Nós vamos ver Jesus quando ele diz que nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então aí Jesus já coloca a questão do amor como um reconhecimento de um discípulo do Cristo. É aquele que tem amor um pelo outro. Esse é o discípulo, o verdadeiro discípulo. Então é hora de nós começarmos a pensar se nós estamos tendo este amor uns pelos outros, nossos irmãos em Cristo, para que possamos refletir se realmente estamos nos colocando no lugar do outro, se realmente estamos vivenciando esse amor que o Cristo nos falou tanto, ou se estamos só teorizando este amor, né? Se ele está só nas nossas belas palavras. Porque a mudança de atitude é que vai nos revelar que somos realmente discípulos do Cristo. E aí, gente, voltando lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel continua naquele mesmo capítulo anterior que a gente viu, no capítulo 15, ele continua a trazer para nós o seguinte trecho: estendamos assim a fraternidade, pura e simples, amparando-nos mutuamente.
Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade o serviço que asseguram a vitória do bem. Então, nós temos que amparar uns aos outros. Então, fraternidade, nos dizeres de Emmanuel, não é só aquela fraternidade no sentido da irmandade, mas é aquela fraternidade de atitude. Ele coloca que compreende e perdoa. Para quê? Para que atinjamos a vitória no bem. Então, para conseguirmos essa fraternidade, temos que ter o que ele coloca: humildade e serviço. Trabalho, humildade e muito trabalho. Então, ele continua: atendamo-la onde estivermos. Então, atendamos a essa fraternidade pura e simples, onde nós estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança o que nós já dissemos lá nas palavras de Jesus, que estão lá contidas no Evangelho de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, interessante aqui também darmos uma paradinha para uma reflexão, quando Emmanuel coloca que nós devemos atender a essa fraternidade onde nós estivermos, em qualquer lugar. Não só com os próximos mais próximos, mas com toda a humanidade. Começando com os próximos mais próximos, né? Que é a nossa família, porque às vezes nós saímos para atender a outros e deixamos quem mais está precisando em nossos lares. E aí nós não estamos realmente compreendendo nem perdoando. Então é importante também esses dois verbos que Emmanuel coloca: compreender e perdoar. E compreender e perdoar entre a humildade e o serviço. Isso para nos assegurar a vitória no bem. Então é importante aí a colocação dele, né? Para assegurar a nossa vitória no bem, é importante então que tenhamos essa fraternidade mais viva. Bem, como o nosso tema é amor e evolução, né? Como é que o amor está inserido nesse processo evolutivo? Primeiro, nós temos que ver que desde o início, né, nós nos encontrávamos ainda em fases primárias de evolução. Então, aqueles espíritos que estão ainda em fases primárias de evolução, né, eles desconhecem essas manifestações de amor. Vivemos, às vezes, muito tempo, mas estamos ainda em fases primárias. Não evoluímos nessa questão da nossa empatia, de sentir a dor do outro. Então, espíritos como esses ainda desconhecem essas manifestações de amor. Por quê? Porque se acham ainda ligados e presos a algumas necessidades muito básicas materiais, algumas paixões. É aquele instinto de sobrevivência da espécie que era a característica principal do homem primitivo, né? Era sobreviver. Infelizmente, no século XXI, nós ainda temos espíritos dessa natureza, que estão preocupados somente em sobreviver, que ainda não conhecem essas manifestações de amor. Basta ver, né, em notícias a crueldade com que ocorrem alguns fatos que nós, às vezes, vemos só em filmes e falamos: puxa, nossa, isso está no noticiário, não é? Então, o desenvolvimento desse amor, na verdade, é uma conquista. Então, nós temos que conquistar isso. E esse desenvolvimento e essa conquista, eles vão se ampliar durante todo o nosso processo evolutivo. Então, não adianta querermos dar um passo maior do que as pernas. Se ainda estamos no estágio de simplicidade ainda, no sentido de estarmos apegados ainda a questões materiais, nós vamos ter que ir aos poucos, até conseguirmos extrair de nós essas primeiras manifestações de amor. Então, é importante entender isso também. E aí eu trago para vocês o livro Pensamento e Vida, também psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, em que o Espírito Emmanuel coloca para nós um trecho sobre o amor. E ele diz o seguinte, que o amor puro
é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo. E tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto das flores anônimas esquecidas no campo. Essa analogia que ele faz é fantástica, não é? Então, o amor é o reflexo do Criador. É aquela nossa centelha divina que todos têm em nós, em alguns manifestada mais grandiosamente, em outras ainda no princípio. Mas olha que interessante que o Emmanuel coloca para a gente, não é? Que esse amor ele surge tanto no equilíbrio dos mundos erguidos à glória do bem, então naqueles mundos mais puros, nos orbes mais evoluídos, em que o amor já é disseminado naturalmente, como também nas flores anônimas que estão esquecidas no campo. Então, amor é vibração, ele brilha em tudo, ele palpita, como ele diz aqui, na mesma vibração e na mesma sabedoria, na mesma beleza. Então, ele continua dizendo para nós que o amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. O Emmanuel sempre nos chama atenção para algum fato. Então, mesmo depois que ele faz essa analogia maravilhosa e que ele coloca para nós que o amor é o reflexo de Deus, ele faz uma colocação nos chamando ao nosso dever, à nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos, porque nós estamos sob essa lei. Essa lei da responsabilidade nossa, ela está manifestada na nossa consciência também, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, ele nos chama a atenção para isso. Então, de acordo com as nossas obras, apesar do amor, não é mesmo o amor cobrindo a multidão de pecados, nós temos que ter cuidado com os nossos atos, porque nós prestaremos conta daquilo que fizermos. Então, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não é punição, Deus não é castigo. Então, o amor é o reflexo dele. Mas Emmanuel nos pontua algo com que a gente tem que se preocupar, que é a questão das nossas obras, do que estamos fazendo aqui, né? E o que estamos deixando de legado para todos. Se isso está sendo de uma forma consciente. Então, o desenvolvimento desse sentimento, né, do amor, ele ocupa aí um grande período da nossa caminhada aqui na Terra, né, dessa caminhada aí ascensional, em que vamos subindo de degrau em degrau, não é, para que cheguemos à sublimação do espírito. No momento em que nos livrarmos dessas amarras do orgulho e do egoísmo. Então, na verdade, o amor vai ocupar toda a nossa vida, tanto aqui como encarnados, quanto como desencarnados. Porque enquanto desencarnados, temos também que continuar a desenvolver esse amor. Porque se levarmos mágoa, rancor e ódio para o plano espiritual, estaremos presos a essas amarras. E nós não vamos querer estar presos, nós vamos querer estar libertos, não é? Com esse amor aí como reflexo de Deus. Então é importante que a gente se desamarre, né, do que nos prende aqui, né, de orgulho, de egoísmo com relação a algumas questões. Então é importante aí um trecho que eu peguei para nós refletirmos também, que é de um livro também ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado Alma e Coração. Está lá no capítulo 39 desse livro. E o Emmanuel traz assim para nós: aprende a sair de si mesmo, inicia o seu aprendizado junto ao próximo, servindo-o. Essa primeira frase, acho que é importante a gente parar um pouco sobre ela e refletir no que estamos fazendo neste momento de pandemia, em que estamos aí
há 120 dias praticamente em casa. O que estamos fazendo? Nós podemos fazer pequenas coisas. Talvez agora não possamos ir a um hospital, não possamos ir a um asilo, não possamos ir a um leprosário, mas podemos fazer pequenos atos, podemos gerar pequenas atitudes que podem favorecer o nosso vizinho, um amigo, um parente, alguém que a gente vê na rua, não é? Nós podemos fazer essas coisas. Então, começar a sair de nós mesmos é o primeiro passo para que a gente aprenda a servir ao próximo. Eu achei interessante porque outro dia os moradores de rua sempre nos pedem ou dinheiro ou comida. E eu achei muito interessante porque eu estava aqui no meu bairro, fui a um supermercado e um morador de rua me pediu se eu podia dar a ele um sabonete. Olha que interessante como que as coisas vão se modificando, não é? Então agora estão precisando de um sabonete, ou seja, produtos de higiene, porque até, não é, quem mora na rua já tem a consciência de que precisa se cuidar por causa do vírus. Então, é a hora de proporcionarmos aquilo que pudermos. Nesse caso, foi uma doação material, mas nós podemos doar ao telefone, palavras, nós podemos doar aqui nos meios virtuais, não é? Um bate-papo prazeroso também. Então, nós podemos ter aí, são pequenas atitudes que nós podemos começar a fazer saindo de nós mesmos. Então, ele continua a dizer para nós, o Emmanuel, não é? Neste livro, continua a dizer para nós: auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás os menos bons para que se tornem bons. E auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. Eu achei fantástico esse final que o Emmanuel coloca para nós através da psicografia do Chico. Então, a gente tem que ajudar os menos bons. Ele não diz os ruins ou os maus. Ele não usa esse adjetivo. Por quê? Porque a gente está sempre se modificando. Então, ele suavizou, ele usou um eufemismo, os menos bons, para que, na verdade, eles se tornem bons. Porque, às vezes, a pessoa está precisando só de um empurrãozinho nosso, de uma palavra amiga, de um consolo, de um livro, de uma dica de leitura, para que a pessoa desperte intimamente esse lado da empatia. Então, é ajudar os menos bons a ser bons e auxiliar os bons a fim de que os bons sejam melhores. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Então, é uma reflexão que devemos fazer se estamos realmente cumprindo este papel aqui, né, de aprender a sair de nós mesmos e auxiliar. Voltando lá no livro Fonte Viva, só que agora no outro capítulo, no capítulo 63, né, hoje nós estamos aí com o Emmanuel e o Leon Denis, mas o Emmanuel traz para nós uma questão interessante no capítulo 63, porque ele diz que, neste momento, né, que existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Então, vamos ver se nós nos encaixamos nesse tipo de cooperador diferente que o Emmanuel coloca para nós. Olha o que é esse cooperador diferente colocado por Emmanuel. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Então, primeiro louvar. Depois, né, ele distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Então, é aquele que não precisa dar nada material, é aquele que distribui o tesouro por verbo, pelo verbo. Ou seja, através das palavras. Então, olha como que as palavras são consoladoras. Além disso, esse cooperador, esse novo cooperador, que o Emmanuel está chamando de cooperador diferente, então, além dele louvar o Senhor com pensamentos, atos e palavras, além dele distribuir esse tesouro do bem através de suas palavras, ele escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias o permitem. Olhem aí o ato de escrever, que interessante. Então, quando a gente... Agora, antigamente, nós tínhamos as cartas. Hoje, quase ninguém mais escreve as cartas. Mas nós temos aí os e-mails, nós temos aí as redes sociais,
para que possamos escrever palavras do bem, de melhoria. Às vezes ficamos focados em questões políticas, em questões raciais, em questões sociais, esquecemos de deixar nas nossas redes sociais um pensamento positivo, uma palavra do bem, para que todo aquele que abrir a sua rede social vai ler uma coisa boa, né? Uma pílula daquele dia, um pensamento positivo que nós podemos deixar. Quem sabe a partir de agora nós possamos ser cooperadores diferentes, deixar em nossas redes sociais palavras que elevem, palavras que tragam esperança, palavras que tragam otimismo, principalmente nesses dias. Vamos ser cooperadores diferentes? Então, além disso, o Emmanuel coloca que o cooperador diferente, ele ultrapassa toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes em que o Cristo nos legou. Então, além das palavras, sejam elas faladas ou escritas, esse novo cooperador, ele age, né? Ele age. E aí o Emmanuel coloca que ele age incessantemente. Então, é a nossa ação no bem. Não podemos ficar só nas palavras. Foi o que eu disse anteriormente. Essa é a nossa evolução. E o amor, ele traz isso para nós. Então, que possamos também agir. Além disso, esse cooperador diferente não pede recompensa, não pergunta por resultados. Olhem que interessante. Não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, vejam bem o que é ser um discípulo do Cristo. É difícil, nós ainda estamos longe, né? Mas vamos conseguir chegar lá, claro, com certeza. Mas olha quantas coisas nós já podemos fazer, que são pequenas coisas e que nós já estaríamos sendo cooperadores diferentes. O Emmanuel é bastante enfático. Isso é ser o discípulo do Cristo. É aquele que não pede recompensa, não quer saber se os resultados daquilo, né? A pessoa não se sintonizar com o mal. Eu posso até ver, mas eu não preciso entrar naquela vibração. É aquele que está sempre abençoando, é aquele que está sempre ajudando. Então, essa lição trouxe para mim e acho que para todos uma reflexão do que é ser esse novo cooperador, para nos mostrar que como podemos evoluir pela prática do amor. Então, aí está a nossa verdadeira evolução. Então, o homem, né, enquanto espírito superior, então ele possui, na verdade, esse conhecimento intelectual associado, então, a essa vivência da lei do amor. Então, o homem, né, nosso reino aí hominal, já saímos aí da primitividade, pelo menos teoricamente, né, e biologicamente também. Então, já estamos nos considerando aí como tendo um conhecimento intelectual e também uma vivência do amor. E isso aí vai nos fazer estar ligados à evolução do nosso próprio espírito. Então, de acordo com a escala espírita, né, contida lá no livro dos Espíritos, nós temos, então, a primeira e a segunda ordens dos Espíritos. Nós vamos começar pela segunda ordem, para ver aí a questão do que é esse espírito superior que já tem essas duas asas, da intelectualidade, que é o conhecimento, e a asa do amor, que o Emmanuel coloca. Então, na segunda ordem da escala espírita, Kardec coloca para nós os bons espíritos. Então, o que são os bons espíritos? Nós vamos ficar só nessas duas ordens, para a gente poder aqui fazer um contraponto, né? Para ver se realmente estamos evoluindo, já que o nosso tema é amor e evolução. Então, partindo da segunda ordem, dos bons espíritos, o que predomina nos bons espíritos? Então, nós já sabemos que nos bons espíritos, ou quem não sabe, vamos aprender agora, a predominância é do espírito sobre as questões materiais. Então, os bons espíritos desejam sempre o bem, né? Aqueles mais adiantados, que são também
estão nesta categoria, eles aliam o saber às qualidades morais. Então, as coisas estão sempre linkadas, sempre juntas. Saber e qualidades morais. Os bons espíritos, eles já compreendem Deus. Já compreendem também o infinito. E eles já gozam dessa felicidade dos bons. Então, são felizes pelos bens pelo bem, aliás, né? Pelo bem que fazem. Então, os bons espíritos já são espíritos felizes porque fazem sempre o bem. E também são felizes porque impedem o mal. Então, isso também é interessante. E o amor é que une esses bons espíritos. Então, o amor para os bons espíritos é uma fonte de ventura. Mas os bons espíritos também têm que passar por provas. Porque senão nós vamos... Por que eu coloquei os bons começando pela segunda ordem? Para a gente ver que os bons espíritos também passam por provas. Porque eles não atingiram ainda a perfeição absoluta. Olhem bem, eles já têm todas essas características de predominância do bem sobre a matéria, de predominância do espírito sobre a matéria, de desejo do bem, de aliar conhecimento com qualidade moral, de compreender Deus, de compreender o infinito, de impedir de fazer o mal, mas ainda passam por provas, porque é necessário, porque eles ainda não atingiram a perfeição absoluta. Então é necessário que ainda passem por provas, né? Além disso, os bons espíritos nos sugerem, né, bons pensamentos, nos desviam dos caminhos do mal, neutralizam a influência de outros espíritos. E os bons espíritos, nós percebemos, quando estão encarnados, esses espíritos nessa categoria, quando estão encarnados, são aqueles espíritos benevolentes com seus semelhantes. Não deixam de passar por provas. Nós podemos ver aí um Chico Xavier, né? Uma Irmã Teresa, uma Madre Teresa, né? Já estão ali ainda, né? Quando estavam encarnados, eram benevolentes, mas passaram por difíceis provas. Não são movidos pelo orgulho, não são movidos pela ambição, não são movidos pela ambição. Na verdade, não tem ódio, não tem rancor, né? Não tem inveja, não tem ciúme. Faz o bem simplesmente por fazer o bem. Aqui, na verdade, gente, quando eu falei Madre Teresa, eu estava me lembrando, era da Irmã Dulce, né? Que um grande exemplo aí para nós, que foi até canonizada. Mas a Madre Teresa de Calcutá também, né? Mas aí falei Irmã Teresa, mas é a Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce aqui de Salvador. Né, grandes exemplos aí de pessoas, bons espíritos, né, espíritos bons, nessa ordem, mas que passaram por grandes dificuldades também. Então, esses bons espíritos, na verdade, são conhecidos por protetores, são aqueles espíritos do bem, que só fazem o bem ao seu semelhante. Mas por só fazerem o bem, não estão livres ainda de provas, porque não atingiram ainda a perfeição. Então, quando encarnados, ainda vivenciaram muitas provas. São os exemplos que eu dei para vocês. E aí, qual que é a primeira ordem? Por que eu comecei da segunda? Os espíritos bons. A primeira, os espíritos puros. Esses espíritos chamados de puros, eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade moral e uma superioridade intelectual absolutas com relação aos outros espíritos das outras ordens, da escala espírita, colocada por Kardec lá no Livro dos Espíritos. Então, eles já percorreram todos aqueles graus da escala espírita. E as questões materiais, eles já se despojaram de todas elas. Por que eles gozam de felicidade completa? Porque eles não têm necessidades nenhuma mais e nem precisam de nada mais da vida material, não têm essas necessidades materiais, não estão sujeitos mais às necessidades. Na verdade, esses são os ministros de Deus, são os que nós consideramos os anjos, né? Os arcanjos, os serafins, chamados aí por esses nomes por nós. Então, eles comandam todo aquele grupo de espíritos que são inferiores, né? Eles ajudam esses espíritos menos esclarecidos nas suas provas aqui na Terra, ajudam a esses espíritos a se aperfeiçoarem,
ajudam a esses espíritos em suas missões enquanto encarnados e vão nos assistir em todas as nossas aflições. Por isso é muito bom que a gente sempre rogue e peça a intercessão desses espíritos. E esses espíritos estão sempre estimulando o homem ao bem. Então, antes do espírito atingir essas faixas aí superiores, né, a chegar aí nessa primeira ordem de espírito puro, nós, os espíritos, né, enquanto espíritos, vamos desenvolver um aprendizado. Esse aprendizado ele vai ser necessário ao longo de todas as nossas reencarnações. Então, todas as nossas reencarnações nós vamos estar aprendendo e vamos levar esse aprendizado em nosso subconsciente. Né? Todas as nossas vivências de outras encarnações e também as nossas vivências do plano espiritual estarão aí no nosso subconsciente, para que a gente possa, né, despertá-las no momento propício. Então, não somente a espécie humana, aí é interessante a gente ver que não são só os homens, a espécie humana que está submetida ao amor, mas também todos os seres vivos e todas as coisas que foram criadas por Deus estão submetidas a essas mesmas leis. Então, isso é importante que a gente veja também. Bom, lembrando o Emmanuel de novo, vamos ver lá no Consolador, lá na questão 322, pelo Espírito Emmanuel também, uma resposta, né, em que o Emmanuel coloca para nós que o amor é a lei própria da vida. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem a Deus, dentro do seu plano grandioso da unidade universal. Então, o amor é uma lei. Isso é importante, é uma lei da vida. Desde as manifestações mais humildes, o Emmanuel coloca para a gente que desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, então reino mineral, reino vegetal, reino animal, nós vamos observar a exteriorização do amor em sua feição divina. E é verdade, quando a gente vê as criaturas de Deus, né, aqui na Terra. Então, olhem bem, o que ele coloca? Numa poeira cósmica, a gente já percebe a feição divina, né? Nas sínteses da vida, nas atrações magnéticas profundas, nos corpos simples. Então, a gente vê as chamadas precipitações da química, da física, nos reinos vegetais, no reino vegetal, no reino animal, a gente verifica toda essa potencialidade de criação. Então, desde uma poeira cósmica, como Emmanuel coloca, até o reino animal, né, a gente vê toda essa potencialidade. Então, nós vamos observar o amor em tudo, só que em gradações que o Emmanuel diz que são gradações infinitas, da violência à ternura. Até nas manifestações dos irracionais. Ele coloca isso para nós. Da violência à ternura. A gente vê, então, o amor como lei. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, com essa melhoria gradual, né, o espírito vai encontrar, então, inúmeras oportunidades de expressar o amor. E essas inúmeras oportunidades de expressão do amor vão passar a lhe dirigir, então, a sua existência. Então, os espíritos superiores, eles conseguem ter aí este equilíbrio entre o saber e a moralidade. A natureza nunca vai dar salto em termos evolutivos, gente. Por isso que o Emmanuel colocou lá. Existem gradações infinitas. Ele, inclusive, colocou infinitas, que a natureza não dá saltos. Então, um espírito, por exemplo, ele só vai passar de uma categoria para outra mais elevada se ele já adquiriu toda essa soma de aprendizado naquele estágio onde ele estava estagiando. Então, ele não vai dar um salto, ele vai ter que adquirir toda a soma de aprendizados. Então, a mais simples, a mais singela, a mais simples conquista interior nossa, ela vai corresponder para nós a um novo horizonte. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa pequena,
mas aquilo para nós, e para Deus, e para os espíritos superiores, e para os nossos guias e protetores, já são coisas imensas, grandiosas. Por quê? Porque a nossa visão espiritual ela vai se ampliar. Então, a mais simples conquista interior nossa, ela vai corresponder para a nossa alma a horizontes novos, amplos e belos. Quanto mais ampla e mais bela se faça a nossa visão espiritual. Então, não nos preocupemos com saltos enormes de grandiosidade. Lembremos das palavras de Emmanuel: passamos por gradações infinitas. Lembremos que a literatura espírita nos diz que a natureza não dá saltos em termos evolutivos. Nós vamos ter que ir passo por passo, mas nós não podemos estagnar. Por quê? Porque desde o momento da nossa criação, né, o espírito está destinado à perfeição. Então, todos nós, mesmo que erremos muito, mesmo que façamos lá, que passemos por aquele momento, como Emmanuel nos disse, da irracionalidade, da violência que chega a uma certa irracionalidade, nós chegaremos à perfeição. E aí o Leon Denis, voltando lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, né, lá no capítulo 9, ele coloca para a gente que a alma contém no seu estado virtual todos os germens do seu desenvolvimento futuro. Então isso já está em nós. Olha que bacana. Isso já está lá. Nós vamos fazer o quê? Fazer com que isso desabroche, desperte. Então, o Leon Denis coloca, não é que é necessário, então, aliás, desculpa, que é destinada à alma conhecer, adquirir e possuir tudo. Então, para realizar os seus fins, ela tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Então, olhem a palavra de novo, sem limites, gradações infinitas. Então, é passando por inúmeras transformações, segundo o Leon Denis, no fim de milhares de séculos, que aquele mineral grosseiro vai se converter num diamante puro. O mineral grosseiro, para virar um diamante, ele vai demorar milhares de séculos. E vai refratar as 1000 cintilações de um diamante. Então, é a mesma coisa que sucede com a alma humana. Tudo está em nós, latente, em germen. Nós vamos ter que desenvolver isso. Vai ser de uma hora para outra? Não. Já está lá. Mas cabe a nós ir desenvolvendo ao longo das nossas reencarnações o que já está lá para nós. Né? Já está lá. Então, basta nós começarmos a fazer uma pequena parte de nós para que isso vá crescendo, desabrochando. E essa lei do amor não é uma lei, na verdade, universal, que vai se aplicar, então, a essa evolução biológica nossa, né? Ao nosso aperfeiçoamento moral, ao nosso aperfeiçoamento intelectual. Então, nós não podemos nos esquecer sempre, né? Desde o homem primitivo até agora, que nós temos que trabalhar com essas duas leis, aperfeiçoamento moral e aperfeiçoamento intelectual. E nós, no estágio em que estamos, biologicamente falando, da nossa evolução, nós já temos condições de trabalhar em nós essas duas leis. E voltando no Leon Denis, né, lá também, no mesmo livro, no capítulo 9, ele continua a dizer para nós que pouco a pouco a alma se eleva. E essa alma, né, nessa alma, vão se acumulando assim somas de saberes e de virtudes. Então, à medida que nos elevamos, vamos pensando, né? À medida que nós nos elevamos, saberes e virtudes também vão conosco. E aí, à medida que nós progredimos, nós vamos ver que nós nos sentimos mais ligados aos nossos semelhantes. Nós vamos ver que estamos em maior comunicação com o nosso meio planetário. Né? Se eu assistir a uma notícia lá do Cazaquistão, como nós
estamos vendo agora, né, da pneumonia lá fortíssima, nós somos capazes de sentir a dor daqueles irmãos que estão lá no Cazaquistão. É nos ligarmos, é nos comunicarmos com esse meio nosso, social e planetário. É criarmos essa empatia, é aprendermos a lidar e a criar isso. Então, à medida que nós nos elevamos, né, nós vamos criando esses laços com as sociedades do espaço e depois com todos os seres universais, com todos os seres humanos, como verdadeiros irmãos. Então, o Leon Denis ele traz para nós nesse capítulo que a vida do ser consciente é isso. É uma vida de quê? De solidariedade e de liberdade. Então, nós temos que pensar se estamos sendo seres conscientes. Por quê? Estamos tendo uma vida de solidariedade e liberdade? Né? Liberdade como? Que liberdade é essa? Dentro daqueles limites que assinalam as leis eternas. Não é? Nós somos arquitetos do nosso destino, como o próprio Leon Denis diz. Né? A liberdade nesse sentido. O meu adiantamento, a obra é minha. Então, eu faço o meu adiantamento ou eu estaciono. Isso é a minha obra. Então, nenhuma fatalidade poderá me oprimir, salvo aquelas que a gente cometeu pelos nossos próprios atos, né? Mas aquelas que a gente comete pelos nossos próprios atos não são fatalidades, são obras nossas e as consequências vão recair sobre nós mesmos. Mas nós não podemos, como o Leon Denis nos diz, não é? Nos desenvolvermos na vida coletiva, né? Sem estar aí em consenso, sem estar ligado a cada um, a toda essa coletividade, né? Utilizando aí os recursos de cada um. Então, o Leon Denis, nesse capítulo, ele diz uma coisa interessante para nós, que quanto mais sobe, né? Quanto mais o espírito sobe, a alma sobe, se eleva, tanto mais ele se sente viver e sofrer em todos e por todos. Olha o que é viver e sofrer em todos e por todos. Então, na necessidade dessa elevação, ele atrai para si, né, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viver. Porque nós passamos por várias reencarnações. Então, essas atrações, nós temos amigos aí de todos os lados, como também temos inimigos, né? Depende do que fizemos em outras encarnações. Então, esse ser consciente que o Leon Denis fala é aquilo que eu falei por vocês. É aquele que quer fazer pelos irmãos agora, não é? Tudo o que os grandes espíritos fizeram para que a gente chegasse até aqui. Então, aí é importante que vejamos se já chegamos, né, nessa parte, né, de fazermos realmente aos nossos irmãos tudo aquilo que fizeram por nós para que chegássemos até aqui. Portanto, o Leon Denis ainda coloca para nós uma seguinte questão, que essas expressões do amor, né, essas diferentes expressões do amor, ela acompanha todas as nossas aquisições, não é? Intelectuais, as nossas aquisições morais, durante toda a nossa trajetória evolutiva. Então, das primeiras sensações, né, do instinto animal que nós tínhamos lá, biologicamente nos lembrando, né, do homem primitivo, até os sentimentos mais angelicais dos espíritos puros que nós vimos, o amor, ele vai mover o ser humano. Por quê? Porque ele é um impulso do ser, né? que nos move para outro ser com o mesmo desejo de nos unirmos em irmandade. Então, o amor, ele reveste, né, de formas infinitas, desde as mais vulgares até as formas mais sublimes. Então, olhem o poder grandioso do amor. É algo para que a gente realmente fique aí a pensar, né? Então, o amor é essa força, né, inexaurível, essa força que se renova sem cessar.
essa força que enriquece aquele que dá, mas ao mesmo tempo também aquele que recebe. Então é aquele enriquecimento. Então é pelo amor que Deus atua no mundo. Por quê? Porque pelo amor, não é? O amor é capaz de atrair todos, até aqueles que estão ainda ligados àquelas paixões, né, mais materiais ainda, até aqueles espíritos ainda que estão ligados à matéria. O amor, ele vai elevar, ele vai arrastar esses espíritos numa espiral sempre infinita para esses esplendores de luz, como o Leon Denis coloca. Seja qualquer tipo de amor, aqui nós estamos falando, tá? Pode ser o amor conjugal, o amor materno, o amor fraterno, o amor pela pátria, o amor da raça, o amor pela humanidade. Tudo isso são refrações. O Leon Denis faz uma analogia muito interessante, que ele fala que todo esse amor, eles são raios refratados do amor divino. Então, nós estamos distribuindo, espalhando essas como se fossem ondas refratárias de amor. E essas ondas vão preencher todos os seres e vão se difundir nesses seres, fazendo desabrochar o que o Leon Denis chama de florescências do amor, de 1000 florescências do amor. Então, se a gente imaginar essa imagem, né, como se fosse uma grande luz, não é? Refratando 1000 formas variadas de florescências de amor. Quem gosta de plantas aí, e acho que todos gostamos, vai perceber quando uma flor, uma rosa, floresce, né? O desabrochar. Vocês imaginem o amor cobrindo a Terra, o planeta. Nós ainda vamos chegar lá, mas estamos longe. Mas nós já sabemos que existem orbes terrestres, ou desculpem, outros orbes que não o terrestre, né? Em que o amor já se reproduz nessa florescência. Que não há mais dificuldade em fazer esse amor revivescente. Então, para terminarmos a nossa lição de hoje, que é a evolução do amor, eu escolhi um trecho do livro Boa Nova, que eu acho que é uma outra dica para todos aqueles que não leram, não é? Uma psicografia também, do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, em que no capítulo 30, em que o Humberto de Campos vai falar sobre Maria, então ele faz aqui ele fala um trecho que eu achei muito pertinente, bonito, para que a gente pudesse encerrar esse estudo de hoje sobre o amor. E para que ficasse em nós um pouco essa reflexão do que é amar realmente, né? Do que é compreender esse amor divino que está em nós. E que podemos aí distribuir em raios, em refrações, como o Leon Denis disse. Então, no livro Boa Nova, lá no capítulo 30, a seguinte citação: no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. Então, que nós possamos aí ser realmente discípulos do Cristo, vivenciar este amor, não é este amor aí, não só para os nossos familiares, mas para todos do mundo. Que nós possamos ser essa luz que é refratária, essa luz que distribui esse amor, mas em gradações. Não vamos nos preocupar agora de fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Não tenhamos pressa, façamos, não caiamos na inércia, não sentemos à beira do caminho, vamos agir. Sabendo que todas as nossas conquistas de agora
serão levadas para o plano espiritual na hora da nossa desencarnação. Então, que possamos levar coisas boas e positivas, que possamos já espalhar para a humanidade terrestre tudo aquilo que está latente em nós, em termos de amor, de atitudes renovadoras. Então, neste momento, nós encerramos o nosso estudo. Agradecemos muito pela participação de todos. Todos os nossos estudos estão disponíveis no site bezerrademenezesbh.com.br para aqueles que quiserem assistir a todas as palestras. Já temos várias lá, mais de 40, né? Acho que mais de 40. Nós não sabemos ainda quando voltaremos. O vírus, né? Ainda estamos aí com dificuldades, mas tudo é um aprendizado também. Então, que possamos ir captando essas energias pelos meios virtuais, porque quando temos isso dentro de nós, não importa o meio pelo qual estamos fazendo as nossas divulgações, ou os nossos estudos, ou as nossas palestras. O meio aqui é o meio eletrônico, neste momento, que é o que a tecnologia, graças ao progresso, nos possibilitou. Mas o que mais importa neste momento é essa vivência nossa e essa parada. A partir do momento que nós paramos aí 1 hora para assistir a um estudo, nós já estamos fazendo aí várias reflexões. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, a todos os seus lares, a humanidade terrestre neste momento, com esse sofrimento, né, que isso possa ser apaziguado, que possamos aí pedir aos espíritos superiores que iluminem os nossos cientistas, como já estão iluminando, para que as vacinas sejam logo desenvolvidas, como estão sendo, não é? E nós aí vamos progredindo, é a lei do progresso, e depois outras doenças vão surgindo, e assim as coisas vão continuando, porque ainda estamos vivenciando esse planeta de provas e expiações, mas que dentro de nós já possamos espalhar o que temos de bom para todos. Então, nós agradecemos que todos vocês fiquem em paz, em harmonia, em tranquilidade. Não percam a esperança, não percam o otimismo. Tenham sempre a confiança em Jesus, nessa equipe maravilhosa que nos protege, que é a equipe de Bezerra de Menezes. E que os espíritos superiores coloquem aí, em cada lar, esse sentimento, essas vibrações de muito amor e de muita paz. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.